a entrevista coletiva do Diniz inteira depois do jogo. Eu vou numa linha que o Mauro falou. Ele usou muito o termo não convencional, né? As coisas que ele faz é não convencional, não convencional. Só que virou um não convencional previsível. É previsível o que ele vai fazer. Pode ser não convencional, mas já é previsível. Ele faz o mesmo estilo de mudança todos os jogos, o mesmo, a mesma. Pode mudar os caras que saem ou os caras que entram, mas a intenção tática é a mesma. A mudança de posição de jogadores é a mesma. Não ter zagueiros no final não é novidade alguma, nem é modernidade alguma. Isso aí funcionou no ano passado porque realmente era não convencional, surpreendente. O ano passado. Funcionou bem. Esse ano, o futebol do Diniz é previsível. Ele não tem outro estilo tático. Ele não tem variações de jogo. Ele não tem. Porque aí as pessoas falam, como que ele não tem? Ele tira zagueiro e põe atacante. Ele faz isso todo jogo. Não é mais uma coisa fora do comum. E os adversários, e o futebol funciona dessa maneira. Os adversários que sofreram no passado, se reforçaram, ou são outros times, e eles estudam o futebol daquele time que ganhou o ano anterior. E se preparam para jogar contra aquele time. E o futebol do Diniz, o estilo do Diniz, tudo bem, se funcionar a intensidade dele, se funcionar aquela marcação na saída de bola, como funcionou ontem, o Arias roubou a bola e fez o gol, ok. Mas é por causa da pressão e da roubada de bola. Não é mais as mudanças táticas que ele faz. Porque é super previsível. Você olha, você está assistindo o jogo, você fala assim, ó, daqui a pouco ele vai tirar esse e vai pôr um cara assim. Daqui a pouco ele vai tirar aquele e vai pôr um cara assim. Daqui a pouco ele tira os dois laterais e põe dois pontas. Cara, é super previsível o que ele vai fazer, até para quem está assistindo. Não é só para o treinador adversário que treina 3, 4 dias para enfrentar o time dele. Para quem está assistindo, você sabe o que vai acontecer. É muito previsível. E eu não gostei, assim, não é que eu não gostei hoje, né? Ontem, né? As entrevistas coletivas dele é muito arrogante, cara. É super arrogante. O time dele só tomou gol porque errou, né? Ele errou, não foi mérito do Bahia em nenhum momento. E porque ele falou isso. O primeiro gol nós erramos aqui, erramos lá, faltou gente no meio, faltou um pouco de congestionar o meio-campo, demos espaço. Mas, porra, o outro time treinou para usar isso contra ele. O Rogério foi muito bem contra o Fluminense. E o time do Bahia depois reagiu e foi muito bem. Né? Não tem esse reconhecimento. O Rogério tem o mesmo problema. Né? O Rogério faz assim também, na maioria das vezes. Ele não reconhece que o outro time foi melhor ou que o funcionamento tático do outro time deu certo e o dele não. Também é desse jeito. Então você olha a entrevista do Diniz, onde ele usou muito, na Libertadores do ano passado foi tudo bem, tem que ser bem esse ano. Lá contra o Internacional, todo mundo falou que foi bem, tem que falar bem esse ano. Não é assim. Não é assim. O ano passado funcionou, beleza, foi bem. Esse ano não está funcionando. Não jogou bem contra o Colo-Colo, ganhando por 2-1. Não jogou bem contra o Bragantino, empatou 2-2. Não jogou bem contra o Bahia, perdendo 2-1. E contra o Bragantino, eu escrevi um texto sobre Nossa, deu uma revolta assim da turma do Diniz. O dinizista ou súditos do Diniz. É o seguinte: o Mauro está usando agora nem Gabizetes, né, Mauro? Gabizetes. Temos Gabizetes. Dinizetes. Também. Então, aí, porque assim, porra, chutou 11 bolas no gol. Chutou 11 bolas no gol e fez 2 gols. Pô, o Bragantino chutou 5. O Bragantino chutou 5 e fez 2 gols. Quem foi mais eficiente no jogo? Perfeito, cara, perfeito. É isso mesmo. Se um time precisou chutar 11 vezes para fazer 2 e o outro time precisou chutar só 5 para fazer 2, o outro time foi muito mais eficiente. Exatamente. Agora, Mauro, a gente vai entrar já no assunto do jogo São Paulo, Flamengo e São Paulo, mas para fechar o tema Fluminense, claro que o Fluminense e o Diniz e esse elenco e a diretoria tal estão com a sacola cheia, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, muito bem, muito bom. Tirone, deixa eu falar só uma coisa que eu lembrei agora, Diga. que eu escrevi um texto e coloquei lá. Cara, o Diniz está fazendo um time que daqui 3, 4 anos vai deixar o Fluminense em muita dificuldade
financeira e de elenco. Por quê? Você tem lá Fábio, Felipe Melo, Marcelo, Ganso, Renato Augusto, Cano e provavelmente chega o Thiago Silva. São 7 jogadores de um time, 7 jogadores que ganham muito bem, né, que ganham um salário alto, que não vai dar retorno algum para o time do Fluminense. Não tem mercado. Esses 7 caras o Fluminense não vai vender para ninguém. Ou eles se aposentam e param, ou eles se aposentam e param, ou eles saem de graça para qualquer outro time. Então, essas contratações que o Fluminense vem fazendo, não precisa se preocupar com a idade deles para eles jogarem agora. Ok, 1 ou 2, de vez em quando joga bem, faz um funcionamento. O Felipe Melo foi bem ano passado, mas não é esse o problema. O problema é futuro. Daqui 3, 4 anos vai dar um prejuízo gigantesco. Soma o salário desses 6, né, até chegar o Thiago Silva. Soma o salário desses 6 caras, marca por 2, 3, 4 anos seguidos e depois os caras se aposentam ou vão embora de graça. Olha o buraco financeiro que vai deixar. Bom ponto esse. De fato, são jogadores de fim de carreira, o Fluminense tem vários deles. É um bom ponto. Ô Mauro, então como eu falei, né, o Fluminense está lá com a sacola cheia, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, não dá para reclamar do ano de 2023 do Fluminense. Agora, 2024, o Fluminense ainda não apareceu como o campeão da Libertadores, né? Como é um campeonato começo do brasileiro ruim, 1 ponto em 6. O Campeonato Carioca chegou ali na semifinal, mas não foi páreo nem de perto para o Flamengo. E assim vai. Por enquanto é isso que temos do Fluminense. Inclusive se classificou em 4º, né? Por isso que jogou contra o Flamengo até antes do que se imaginava, né? Precocemente, né? Na semifinal. O ano não é bom, né? O Fluminense não tem rendido. Eu acho que isso que o Casão falou é importante. As entrevistas do Fernando Diniz têm sido marcadas por uma dificuldade muito grande até de reconhecer os próprios erros, né? Ou as escolhas que eventualmente não dão certo. Sempre tem uma justificativa, uma resposta um pouco ríspida. Quando funciona, surgem algumas teses um tanto quanto estranhas. Por exemplo, depois da vitória sobre a LDU, que acontece, como eu falei, o segundo gol, uma tolice, um pênalti muito bobo cometido sobre o Renato Augusto. Aí ele tenta argumentar que os jogadores veteranos que entraram foram fundamentais para a vitória. De fato foram. O Renato Augusto entrou durante o segundo tempo. Com ele, não lembro agora quem entrou. Entrou um outro veterano com ele. Não lembro agora quem, são tantos, né? Douglas Costa, talvez. Enfim. Aí tem o Douglas Costa ainda. Tem o Douglas Costa ainda naquela lista lá. Na lista é longa. Costa. E ele. Bem, mas ele usa os jogadores na metade final do segundo tempo. Ou seja, são jogadores que não pode contar com eles nos 90 minutos, e sem contar o histórico de lesões, desses dois, especialmente o Douglas e o Renato. Então, me parece de fato que ele está com uma dificuldade muito grande de. Eu não sei se isso é só nas entrevistas ou se é o tempo todo. Se for o tempo todo é preocupante, porque é evidente que as coisas não estão funcionando bem. E se ele acha realmente que tudo é acidental, ou porque cometeu erro, o adversário não tem mérito, o adversário não percebe quais são as estratégias que ele costuma adotar, ou como o Casagrande falou, a previsibilidade dele, né, favorece o adversário, o que era surpreendente, de fato não é mais. Não é mais. E algumas vezes até alguns jogadores são sacrificados. Primeiro o André, colocado frequentemente como zagueiro, que não é. E aí quando ele vira zagueiro, em alguns lances o André ficava exposto, tendo que ser o último homem da defesa, fazendo faltas, aí começou a ganhar até uma pecha de violento, que eu acho que ele não merece. E depois o Martinelli, que ele começou a usar como zagueiro, e que também, não é porque o Mascherano jogou de zagueiro com o Guardiola, que todo volante adaptado na função vai funcionar. Não existe uma regra, uma lei. Alguns vão funcionar, outros não. Depende também do funcionamento do time, né? E eventualmente esses jogadores acabam sendo sacrificados. E é previsível. O adversário já sabe o que vai acontecer. Numa situação como essa, apareceu à beira do campo um determinado jogador, o cara já sabe, vai tirar o zagueiro, vai ficar com o fulano da zaga, o cara já sabe. Já sabe. E os 2 gols do Bragantino sábado, no Maracanã, no 2-2, empate com o Fluminense, foram idênticos. Gols de cabeça iguaizinhos. Se ele não acha que isso merece um aprofundamento, né, na análise e no antídoto para isso, é preocupante para o Fluminense.